Só tocar o bonde, né? Meeting, got it. E vamos lá. Bom, o nosso tema hoje, né, é apenas um recorte, né? Nós colocamos aqui a doutrina espírita no contexto da filosofia moderna. Claro que nós vamos fazer um pequeno recorte aqui em relação à filosofia moderna para, de certa forma, justificar e analisar, né, mais do que justificar, o aspecto do positivismo, né, da doutrina espírita dentro desse contexto da filosofia moderna. Então, na realidade, o objetivo é analisar essa assertiva de Kardec, né? O Espiritismo é uma ciência positiva. Está contido lá na Revista dos Espíritos, novembro de 1864, e se refere a uma alocução que o senhor Kardec fez aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em 1864. Ele, depois das devidas apresentações, depois, né, naturalmente, os que quiserem poderão, né, buscar lá na revista, porque existe uma introdução na qual ele coloca, né, o justifica, né, a sua visita, o propósito da sua visita, né? Porque eles estão ainda naquele embate relativo à descrença, né? E todos os contrapontos e as investidas contra, né, essa doutrina que está sendo trazida, né? Então, ele, de forma bastante categórica, coloca que o Espiritismo é uma ciência positiva. Então, nós vamos, né, no final, né, trazer os pontos principais, mas antes disso, nós precisamos ter uma ideia do que exatamente significa, né, essa construção, né, do conceito de filosofia moderna, né? O que significa isso e qual é o contexto que nós vamos recortar aqui, né? Então, a pergunta inicial que se coloca é: quais os elementos que constituem a construção do recorte histórico denominado filosofia moderna? Então, bem claro aqui, já estou deixando claro, né, que é um recorte, né, histórico desse momento, né, denominado filosofia moderna. Apresenta, na realidade, dois elementos, né, na construção do conhecimento. O processo denominado Revolução Científica e o método das ciências naturais. Nós estamos falando aqui, basicamente, do século XVII, XVIII e também um pouco, né, do século XIX, já com o iluminismo em franca ascensão, né, digamos assim, né, já no seu ápice, né? Mas nós vamos, né, trabalhar um pouco em cima desses elementos, né? Porque o foco, na realidade, deste momento é trazer o conhecimento, né, de forma que ele possa, né, ser acessível a todos, né, e fugir daquela estrutura anterior, né? Então, a forma de conhecimento que está sendo elaborada neste momento da era moderna enfatiza a ciência como sendo o tipo de conhecimento legítimo, demonstrando a importância do método, da organização epistemológica, que vai diferenciar a ciência da própria filosofia e a compreensão das ciências naturais em todo esse processo. Bom, então, o que se coloca aqui, né?
a forma de conhecimento que está sendo, então, trabalhada e apresentada, né, dentro desse recorte aí da filosofia moderna, é justamente o aspecto, né, da ciência como sendo o tipo de conhecimento legítimo. Ou seja, é a ciência que realmente contém o conhecimento. E também enfatiza e demonstra, né, de forma bastante contundente, né, a importância do método justamente na construção desse conhecimento da ciência que está sendo colocada, né, como um elemento de grande importância, né? A organização epistemológica, né? Já vimos aí que a epistemologia, né, é o que podemos conhecer, né, e as razões de ser das coisas que existem, né? Na realidade, vai diferenciar a ciência da própria filosofia. Nesse momento, então, a ciência já vai agregando, né? Vai se incorporando, digamos assim, né? Porque nós vimos que, a princípio, as ciências, das mais diversas formas, elas estavam contidas na própria filosofia, né? E à medida em que vários dessas ciências, vamos dizer assim, vários desses aspectos vão tomando corpo, vão se né, agregando, eles vão se caracterizando e se distanciando e desprendendo daquela forma anterior na qual elas estavam agregadas, né? E aí completa. E a compreensão das ciências naturais em todo o processo. Como as ciências naturais estão inseridas nesse processo. Então, é o momento de desvinculação que nós já vamos trabalhar aí, na forma de pensar, né? Como o pensamento vai ser construído agora, né? Vai sair, inclusive, estamos aí no momento em que a metafísica, né, praticamente está entrando numa crise, e aí a ciência como tal, né, ou esses aspectos trazidos, né, seja pelos racionalistas, vão agregando estes novos elementos fundamentados, então, na ciência e trazendo uma nova forma de pensamento, né? Como nós podemos pensar, né? Então, estão saindo, na realidade, daquele aspecto da ontologia, né? Que é o que existe, para, na realidade, a epistemologia, né? Que é a teoria dos conhecimentos, né? Os processos das polaridades tradicionais do conhecimento cognitivo, né? Então, o que é que podemos conhecer e de que forma nós podemos conhecer? Continuando, diz, a revolução científica se dará através do método, que vai propiciar a separação da ideia de ciência, que se tinha antes com a filosofia, no momento em que a metafísica vivencia uma crise e o importante papel que as ciências naturais têm nesse processo. Então, essa revolução industrial não, revolução científica, que depois vai desaguar também na revolução industrial, né? Está inserida, né, no contexto. Então, ela se fundamenta especificamente, né, ou através do método, né? E esse método é que vai propiciar essa separação, né? Da ideia de ciência que se tinha antes com a filosofia. Então, dentro daquele contexto em que a filosofia abrangia e abarcava, né, todos os conhecimentos, agora a ciência vai criando as suas características, o seu corpo vai se incorporando, né, digamos assim, criando as suas próprias normas,
a sua própria metodologia, que é a ênfase no seu próprio método, e justamente para trazer essa nova forma de conhecimento, né? Porque, nesse momento, conforme nós sabemos, a metafísica, né, já está vivendo uma crise, né? E, dentro disso, né, se coloca, né, o papel das ciências naturais nesse processo. Claro, está tudo fundamentado aí nessas ciências naturais, né? Então, para, de certa forma, sintetizarmos essas colocações, nós podemos dizer que a ciência envolve todo o conhecimento adquirido através do estudo baseado em princípios científicos. Então, o que é a ciência, né? Ela envolve todo o conhecimento adquirido, mas qual conhecimento adquirido, né? Todos aqueles adquiridos através de estudos baseados em princípios científicos. Nós vamos ver que os princípios científicos são aqueles estipulados, né, pelo próprio método, pela própria elaboração, né? Nós vamos ver aí quais os aspectos, né, que devem ser levados em conta, né, para que nós podemos identificar como sendo um conhecimento científico fundamentado, né, um conhecimento positivo e ativo dentro desse processo, né? Já a filosofia, ela tem esse papel, né? Ela questiona, problematiza a realidade que vivemos, coloca em dúvida os saberes estudados e obtidos, inclusive as produções científicas e as concepções que fundamentam os trabalhos científicos. Bom, então, esse é o papel da filosofia que nós já sabemos, né? Questionar todos os aspectos, certo? E da ciência, propriamente, são aqueles conhecimentos que, através de uma metodologia científica, né, que elaborou-se, constituiu-se nesse processo para a configuração do que propriamente pode ser ou é considerado, né, ciência. Alguma coisa até aqui? Está claro aí as diferenças básicas, né? Porque é interessante nós estarmos trabalhando esse aspecto né, da ciência na própria filosofia, né? Porque a doutrina é o quê? É ciência, na realidade, filosofia e religião. Mas, na realidade, nós sabemos que a religião é a parte mais, assim, né? Não diria forte, mas é a parte mais popular, né? Até nós podemos dizer isso. A filosofia fica num espectro assim, tanto quanto distante, as pessoas falam que é ciência, mas será que sabem exatamente por que é ciência, né? E quando o Kardec vem com essa colocação, que é uma ciência positiva, então é interessante nós podemos apreciar esse aspecto, né? Tá aí, Miriam, a parte que lhe compete. Bom, esse é um quadro de Joseph Wright, um pintor inglês de 1766. Na realidade, é um momento em que quando nós vamos fazer algumas correlações, é claro, do ápice do conhecimento moderno, né? Chamado iluminismo, né? Bom, então, vamos trabalhar em conjunto aqui. Quando eu falo trabalhar em conjunto, são todos, né? Vamos analisar esse quadro, né? Ninguém aqui é artista, acho que é artista. Dentro da área artística, né, acho que nós temos a Miriam, né? Então, O que nós... você quer saber do quadro? Vou fazer umas perguntinhas aqui, Ah, tá bom. tá? Para todos analisarem, né? Então, eu quero usar esse quadro e o outro, depois, rapidamente, só para entender que na realidade, esse quadro
ele representa essa ideia, né? Eu diria até que é uma síntese figurativa desse conhecimento, dessa nova forma de conhecimento, né? Então, a pergunta básica seria, né? Que aspectos observados nessa pintura nós podemos relacionar com o tema que nós vamos analisar, né? Quais são os aspectos? Então, a primeira pergunta seria, bem claro, né? Porque tá visível. Há nuances de luz nesse quadro? Sim. De luz? Luz. Há nuances de luz nesse quadro? Sim, Dá para ver claramente, né? sim. Sim. E como é que esses nuances se apresentam, né? Eles vão de um mais claro para um mais escuro ou vão, né, num processo gradativo, né? Como é que ocorre isso? Como é que a gente pode observar? Existe um foco mais forte e a partir desse foco, né, nuances vão escurecendo, digamos assim, né? Não sei se seria a palavra adequada ou não, né? O que vocês observam aí? Qualquer um pode falar, né? Por favor. Aqui nós vamos fazer, porque senão eu fico só falando, mas eu trouxe esse quadro porque né, me parece, né, penso que ele reflete esse momento do novo conhecimento, né? Por quê? O nome do quadro já diz, né? Oi? O nome do quadro já diz. Já? É, porque o nome do quadro é Um Filósofo Ensinando. Exatamente. O filósofo ensinando. Você deu spoiler, desculpa. Exato. Então, se é o filósofo ensinando, né? Mas a questão seria assim: onde é que se encontra, ou melhor, o que se encontra? Já vimos aqui que é um filósofo ensinando. Você tem o contraste, né, de claro e escuro aí. Você não tem tanta a passagem suave. Você tem o claro e o escuro. Exato. E o que tem aqui no meio o que a gente identifica aqui no, das pessoas, né? O que está em volta do quê? Parece, né, ser um globo, né? Parece Sim. ser Na realidade, na procura do entendimento do que seria isso, né? Que era o Orey, que é um planetário, né? Bastante simples, né? Que seria o Orey, né? Ele tem um planetário, né? Que ele está usando de forma didática, né? Naturalmente para dar uma aula, digamos assim, né? E, então, nós já vimos que tem o Orey, no centro do Orey tem aqui uma luz mais forte, e a luz vai, assim, né? Num degradê do mais forte do mais claro para o mais escuro, né? E aí, o que que o que que também nós percebemos em relação às pessoas? Qual é a atitude das pessoas que estão em volta ou participando dessa suposta aula? Qual é a atitude das pessoas? Curiosidade, Paulo. Oi? Curiosidade. Curiosidade, mas elas estão com posturas diferentes, mas todas prestando atenção e querendo entender, né? Esse aqui está fazendo anotações, né? Sim. Esse aqui só está prestando atenção, esse também está prestando atenção. Aqui tem, né, uma pessoa de costas, que parece ser uma mulher, preconceito, né? De costas, também prestando atenção. E tem duas crianças, inclusive, né? Cuja luminosidade está mais forte, né? Também É. prestando atenção, né? Então, na realidade,
nós poderíamos dizer que o comportamento dessas pessoas é de atenção, elas estão focadas, fazendo anotações, né? Estão bastante atentas nisso. E de onde vem o foco de luz maior? Vem do centro e vai para as extremidades. Bom, então, a pergunta, ou o que eu vou fazer uma colocação aqui para ver se é viável, né, esse entendimento. O conhecimento está aqui, né, na luz. Né? E as pessoas que estão em volta procurando, né, entender, provavelmente esse seja o filósofo que está desenvolvendo uma explicação sobre o planetário, e as pessoas que estão ao redor estão prestando atenção, estão se inteirando, uns com mais detalhes, outros com menos detalhes, mas todos estão procurando o quê? Entender. Todos estão procurando o conhecimento, certo? Agora, o que nós poderíamos também entender é que o conhecimento está aqui, na luz central, né? Está aqui no foco central. E as pessoas estão num degradê, né? Numa parte mais escura, mas elas estão chegando próxima à claridade para poder entender, para poder conhecer. Então, nós poderíamos dizer que, na realidade, essa postura nova, né, da ciência, ela traz o quê? Ela coloca o conhecimento disponível a todos. E cada um vai entender, cada um vai apreciar, cada um vai captar o conhecimento de acordo com as condições que ele tem, de acordo com as condições de percepção de cada um. Ou seja, está dentro daquilo que nós até vimos aí no Kant, né, que é exatamente, né, que o objeto do conhecimento, né, se apresenta ao homem, e o homem vai captar o conhecimento de acordo com as suas, né, condições de percepção. Então, até nós temos aí aquela chamada Revolução Copernicana do Kant, né, que diz justamente isso, né? Os objetos seriam conhecidos a partir da realidade do sujeito, conforme as suas percepções. Então, esse quadro está mostrando que, a meu ver, né, que o conhecimento está disponível a todos, porque a luz maior, aqui o foco é o conhecimento, né? E as pessoas estão ainda chegando, saindo do desconhecido para o conhecimento, numa perspectiva de aprender, de agregar esses conhecimentos. Mas como um está notando, outro está mais distante, numa parte mais escura, outro está na parte mais clara. Alguns já estão captando esse conhecimento, né, de forma mais ampla. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso é que cada um, dentro dessa teoria, né, vai captar esse conhecimento de acordo com as suas percepções. Então, é diferente desse momento aqui, né? Quando nós colocamos aqui, na realidade, um quadro desses, o que acontece? Aqui nós temos um Senhor, né, representando Deus, que emana todos os conhecimentos, e as pessoas, elas estão colocadas de forma estática, de certa forma, né? De certa maneira. Elas estão recebendo este conhecimento sem questionamentos, sem, né, trabalhar esses aspectos da sua individualidade. Elas estão se submetendo a esse conhecimento. Então, voltando aqui, fazendo a comparação, né,
nós diríamos que 1766, que é a época da pintura, né, é o ápice do conhecimento moderno chamado Iluminismo. O Iluminismo, nós sabemos, né, ele se iniciou com o movimento cultural europeu no século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão, em detrimento do pensamento religioso. Essa é a base, né, do iluminismo. Então, o que está ocorrendo nesse momento, na realidade, né? Nós poderíamos interpretar o que disso aí, né? O momento em que a ciência passa a tomar o lugar da fé. A transição, saindo do período da Idade Média, filosoficamente chamada de filosofia cristã, né? A razão submissa à fé, ou a teologia, né? A razão retomando o espaço que lhe pertence na Idade Antiga, porém configurada na ciência, que toma o lugar como fonte legítima de conhecimento, né? Então, o conhecimento vem de fora e não mais regulado pelo Deus. Não há iluminação vinda do céu, como Deus entregando a revelação, o conhecimento, né? Através da Bíblia, né? Sagrada, né? Teriam como fontes de conhecimento, né? O conhecimento é percebido por todas as pessoas. Todos são alvos desse conhecimento. Vai depender de um esforço individual. O conhecimento está posto para ser desnudado. Então, se nós compararmos os dois quadros, né, aqui nós temos a ideia de que o conhecimento está aqui, todos, inclusive as crianças estão aqui, né, representando, né, uma amplitude da percepção de todos os seres humanos, né, e eles podem ser o quê? Capturados e percebidos por todos, todos quanto queiram e podem ser questionados. Diferente né, dessa visão, que o conhecimento vem do Deus, né, revelante, e todos se submetem, né, a esse conhecimento. Não está sendo levado em consideração aqui as diferentes condições ou formas de percepção, né? Está sendo colocado dentro daquela postura do quê? Dentro daquela postura né, do conhecimento vem de fora, não é mais regulado por Deus. Aí o conhecimento é regulado por Deus, né? E não há mais essa iluminação vindo do céu, como Deus entregando e revelando o conhecimento, né? Aqui a ideia é essa, né? De Deus trazendo, revelando o conhecimento, e todos estão submetidos a esse conhecimento. Então, o conhecimento vem daqui, não é para ser questionado, enquanto que aqui o conhecimento está, né, disponível a todos, e cada um, de acordo com a sua condição e percepção, vai desenvolver e captar esse conhecimento, né? Não sei se concordaram aí com a minha apreciação artística, né? Ou se os quadros realmente refletem isso ou não, mas, enfim, esse é, né, o diferencial básico entre esses dois momentos. É justamente o momento em que esta submissão, este conhecimento, né, que vem, né, trazido por Deus, né, de uma forma né, definida, sem maiores questionamentos, sem perguntas, né, questionamentos, e na realidade,
vem revelando, né, o quê? Esses elementos, né? Na realidade, vem revelando o quê? Esse conhecimento que é sagrado, e essa é a fonte do conhecimento, diferentemente, né, desse caso em que aqui está, né, o conhecimento, ele está sendo discutido, captado e trabalhado por todos quanto queiram, levando em conta as suas percepções, dentro daquele contexto, né, que nós agora vamos ampliar um pouquinho mais, do antropocentrismo, né? O homem como, né, o objeto, né? Ou todo o conhecimento tem que ser trazido ao homem, e ele vai captar segundo as suas percepções. Ô, Paulo, Sim, você sabe, por favor, você sabe o nome desse segundo quadro aí? esse segundo quadro eu captei, na realidade, e está dentro né, das pinturas renascentistas, tá? Renascentistas, né? Uhum, Está dentro das pinturas renascentistas. tá. Provavelmente seja do Michelangelo, tá? Mas pode ser também do Rafael. Eu captei o quadro e achei interessante pelo que ele transmite, mas aí eu fui procurar e não consegui definir ainda exatamente quem é o autor. Mas eu vou continuar a pesquisa e vou descobrir para trazer, né, esse detalhe. Mas em relação à interpretação, em relação à representatividade, vocês teriam alguma coisa mais para colocar? no primeiro quadro, Hum, ele vamos lá. está falando da ciência. Então, Sim. a ciência está surgindo e a ciência surge através de fatos, né? Fatos concretos. Uhum, Você toca, você pega, você pesa, etc. e tal. exato. A Então, experimentação, né? sim, a luz que ele indica aqui é através do conhecimento, é através da ciência positiva, que é através de fatos concretos. No Exato, segundo, como você mesmo disse, o conhecimento vem através da graça divina, que não tem nada a ver com fato, exato, mas com uma interpretação, principalmente da Bíblia, exato, né, que é a palavra de Deus, e que a igreja vai impor e que todo mundo vai ter que aceitar. exato. Sem questionamentos. Aceita sem questionamento. É, Embora, nesse quadro aqui, que é o batismo acho que de Jesus por João Batista, é isso? João claro. Batista foi um tremendo de um questionador, né? Foi um. Foi um questionador, João Ah, sim, Batista, claro, claro. né? Mas aí no caso, a representação, ela está, mesmo o próprio artista, ele representou por encomenda, certo? Sim, na Idade Média, no Renascimento, era tudo por encomenda, né? Exato. Então, eu quero um quadro que represente essa situação, né? Não, Sim. não, não há aquela questão né, da lei de artística, né, Não, era encomenda e eram temas bíblicos, prefixados, sacros, sacros. pré-estabelecidos, exatamente. Então, para mim, este quadro representa a ciência porque é, coloca esta ideia de que o conhecimento está aqui, ele é palpável, ele Sim, pode ser apreciado, cá fatos, né? sim. E, e diferentemente deste conhecimento que, na realidade, vem, né, do Deus, ou através das interpretações, sejam bíblicas ou outras interpretações, né, no qual todos estão submetidos, né? Então, é contra isto, né, que o iluminismo se coloca, né? Porque nesse quadro aí o conhecimento, como você falou, ele é aberto, e no outro o conhecimento é fechado. Exatamente. Este aqui você pode deduzir que as pessoas estão, inclusive, com esta, mais próxima da claridade ou mais distantes, pela condição, né, de percepção que elas possuem, né, Até inclusive. o tipo das pessoas, né? As crianças, aquele fulano ali que tem um chapéu que parece mais de
É, de um trabalhador, de trabalhador, de uma né? classe trabalhadora. Exato. Aqui já um intelectual, digamos assim, né? Um Um outro acadêmico, intelectual, um certo? professor, qualquer coisa É, desse tipo. Ali é uma aqui, pessoa comum do público, sei lá. exato. Aqui as crianças, porque o conhecimento é perceptível, inclusive para as crianças, porque as Ele é crianças, aberto para todos, né? Não para importa. todos, exatamente. É isso, porque é difícil aparecer criança em quadro, nesta postura, né? Sim. Então, realmente é porque o conhecimento é aberto a todos, sem distinção. Muito bem. Então, vamos agora às teorias, para daí nós chegarmos, né, ao, à colocação do positivismo de Kardec. Né? E quais os elementos decorrentes da nossa apreciação, então? Então, agora a gente vai, né, concretizar, digamos assim. Né? Então, aqui nós temos, né, a modificação do pensamento. Isto é, né, fundamental. E para essa modificação do pensamento, nos vale do quê? Da razão, da ciência, a liberdade de pensar. Nós colocamos aqui também a propriedade, porque é um elemento que aparece de forma, não é, contundente pela questão do liberalismo, e todos esses elementos focam o indivíduo, né? Que, por sua vez, leva ao que nós conhecemos como iluminismo e liberalismo. Então, vamos ver a explicação de todos esses itens aqui. Então, quais os elementos decorrentes dessa apreciação? Né? Mudança da estrutura do pensamento sobre todos os primas, relações sociais, natureza e a própria existência. Não se refere simplesmente ao objeto do pensamento, mas à forma de pensar, enfatizando a importância da razão, conceito que funda a própria filosofia. Ou seja, a passagem lá do mito para a razão que nós já conhecemos, né? Então, fundamentalmente, é a modificação do pensamento, né? Sobre todos os aspectos, né? Noção de indivíduo, antropocentrismo, ideia de que cada um de nós é um universo. Cada um é capaz de buscar e desenvolver o conhecimento e capaz de conhecer. A razão pertence ao indivíduo e ele deve estar livre para pensar e pesquisar. Então, está aqui, né? A razão, né, pertence ao indivíduo, ele precisa estar, né, ser livre para pensar e pesquisar e questionar, né? E cada um é um universo, né? Então, aí até esbarra um pouquinho lá no Leibniz, né? Da questão da, né, da própria individualidade, né? Não foi só ele que trabalhou isso, mas ele, na questão da mônada como um universo, né? Fechado, esbarra, né? Dentro desse contexto, para a filosofia. Aí, vamos ainda, dentro desse mesmo esquema, né? Transformação da ideia de sociedade. Então, a sociedade feudal é uma sociedade de coletivismo, né? Justapostos em classes específicas que têm os seus papéis. Nobreza, clero, senhores feudais, militares, servos, na qual a noção de indivíduo não tem o mínimo significado, em contraposição ao que vem à tona agora, né? A noção de indivíduo. Então, para a modificação do pensamento, claro que houve necessidade da modificação de todos os aspectos da sociedade. Né? Porque dentro dessa sociedade anterior, do feudal, né, é um coletivismo justaposto de classes específicas. Há como que castas, né? Cada um tem o seu papel. Então, a nobreza tem o seu papel, o clero tem, os senhores feudais têm, os militares têm. Só que são papéis já próprios referentes a cada uma destas condições do papel exercido na sociedade, né? E o que a nova, né, teoria coloca é que, na realidade,
o indivíduo, não importa se ele seja nobre, do clero, senhor feudal, militar, ou seja, isso não tem sentido. Esta categorização não tem sentido, né? Por quê? Porque vem em contraposição, justamente, né? Vem à tona o quê? A noção de indivíduo. Isso é que é importante. Aí, o indivíduo deve estar livre de qualquer autoridade, política, militar ou religiosa, pois a razão pertence ao indivíduo. Ele deve ser autônomo. Surge também a noção de propriedade, aí pelo contexto das mudanças sociais, né? Ele deve ser autônomo. Então, aqui cai de novo lá no Kant, né, da questão do, né, a proposta autônoma tem que ser autônomo, o dever em si, né? Transformações políticas, econômicas, culturais, expansão das atividades do papel do Estado e, consequentemente, formação de Estados nacionais. Crescimento de centros urbanos, fortalecimento da burguesia, movimentos reformistas restringindo o poder religioso, avanço tecnológico. Então, estes elementos, né, na realidade, eles constituem o quê? Na realidade, eles constituem, dentro dessa apreciação, tudo o que ocorreu para que houvesse modificação em relação ao pensamento, né? E para que houvesse essa modificação do pensamento, foi necessário que abrangesse todos esses aspectos, né? Mas enfatiza-se principalmente isso, né? Inclusive essa questão da individualidade, né? Essa questão né? Da percepção de como trabalhar isso, então das classes sociais que se expandem também, né? Que se diversificam e saem daquele esquema anterior, né? Bom, aí nós vamos a mais um ponto, né? Quais os conceitos e características do pensamento moderno? Então, as características do pensamento moderno se colocam os elementos dessas características são o antropocentrismo, racionalismo, saber ativo, método, nova física, e tudo isso começa, né, com Galileu Galilei e Isaac Newton, né? Claro que há uma variedade de outros participantes, mas esses são os que aparecem com ênfase, digamos assim, né? E que desenvolveram trabalhos, né? E apreciações que permitem esse entendimento, né? Então, vamos a cada item, né? Passo a passo aqui. Antropocentrismo é o pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo, novamente, né, enfatizando a ideia do indivíduo, né? Então, antropocentrismo. Racionalismo, diferenciado dos conceitos de razão da Grécia Antiga, um sistema específico, uma organização específica que deságua na ciência natural. Então, aqui fica fácil de entender, porque esse racionalismo, né, diferenciado da Grécia Antiga, é aquela questão da passagem lá, do mito, né, para a razão, mas agora esse processo vem se transformando com todos esses elementos, né, e há uma organização que vai, né, desaguar na ciência racional. Saber ativo, que se dá de forma positiva. Não apenas conhecer a essência das coisas, mas conhecer o funcionamento das coisas, utilizadas para transformar, né, ou para a transformação dessas coisas. Então, não é mais saber, né, esse saber ativo é muito importante aí, porque, inclusive, é o que o Kardec vai colocar lá na sua afirmação, né, de que
a doutrina espírita ou o espiritismo é uma ciência positiva, né? Porque esse saber ativo é justamente isso, né? Não adianta apenas conhecer a essência das coisas, que cairia lá na ontologia, né? Mas, ontologia é ser, né? A pesquisa, para ser mais específico, né? O que é a coisa, né? Mas conhecer o funcionamento, como a coisa funciona, né? Para a transformação dessas coisas. Continua aqui. Diferente do processo metafísico, que busca compreender a essência das coisas. A essência das coisas é a ontologia, né? É o que existe, mas é a investigação teórica do ser relativa ao ser em si mesmo, ou seja, o que existe. A ideia não é responder à pergunta o que é, e sim como as coisas acontecem. O importante não é saber o que é a queda dos corpos na física, mas entender como os corpos caem. Então, é justamente isso, né? A ideia é responder as perguntas, né? A ideia não é responder a pergunta, né? O que é, e sim como as coisas acontecem, né? Então não adianta saber, né, o que é. O importante não é saber o que é a queda dos corpos, né, na física, mas sim entender por que eles caem, né? A importância do método para comprovar a veracidade do conhecimento. Então, passo a passo da experimentação, tantas vezes quanto é necessária, né? Então, né, caracteriza aí, na realidade, a importância do método, né? Para quê? Porque é justamente esse método, né, que vai propiciar essa sequência de experiências, não é? No passo a passo, para que a gente possa entender realmente por que os corpos caem dentro desse exemplo que nós colocamos aqui, né? Então, o rompimento da ideia entre ciência e a filosofia aristotélico-tomista. O que é essa filosofia aristotélico-tomista, né? É aquele período, principalmente o escolástico, né? Uso dos textos aristotélicos para conjugar razão e fé. Isso foi feito basicamente por Tomás de Aquino, né? E que ele, né, como outros, né, mas ele com ênfase, né, colocava que era preciso compreender a verdade que já foi revelada por Deus. Bom, então a verdade revelada por Deus cai lá naquele nosso quadro, né, que não há discussão, é simplesmente a submissão. Mas, já Tomás de Aquino, e antes disso também o Agostinho, eles procuram a filosofia com o propósito de poder expandir o cristianismo, né? Mas sempre colocando a filosofia subjugada à fé. Aí o Tomás de Aquino, já um pouco mais, né, avançado, ele coloca, né, ele se vale principalmente aqui, porque nós sabemos que o Agostinho ficou com, né, com Platão, e ele vai, né, trabalhar aí com a filosofia aristotélica, né, que justamente ele vai utilizar nessa conjugação, né, que é preciso compreender, né, o quê? A verdade, mas essa verdade já foi revelada por Deus. Então, ainda persiste essa postura, né? E quais os conceitos, na realidade, né, e características do pensamento moderno? Né? Ainda continuando, né? O grande guia do conhecimento será um método. A nova física, que é a construção do conhecimento científico, que se dará a partir da utilização metódica da observação, da teoria e da experimentação. Então, aqui está o foco da questão, né? Utilização metódica da observação, da teoria e da experimentação. Então, ou seja, o grande guia do conhecimento passa a ser o método, né? E o método representa isso, né? A utilização o quê?
contínua, sistemática, né, do quê? Da observação, da teoria e da experimentação, né? Preocupação de demonstração numérica das coisas. Sai de uma análise abstrata para uma análise quantitativa. Demonstração numérica, geométrica, espacial e temporal. Essa chamada análise abstrata estaria bem vinculada ainda à questão né, da metafísica, porque é abstrata, né? Não se tem o fato em si, a configuração. E o que se coloca aqui é justamente essa análise, é quantitativa, né? Então, quantitativa porque ela se repete passo a passo, a avaliação, o processo deve se repetir quantas vezes for necessária, por isso, demonstração numérica, geométrica, espacial e temporal, para que o fato fique configurado de forma contundente. E as ciências naturais é a inovação metodológica, né? Para acabarmos essa parte, para daí falarmos um pouquinho, né, do que nos propusemos, né, que o Espiritismo é uma ciência positiva, né? Então, nós temos aí o quê? Na realidade, né? As ciências formais, as ciências da natureza, as ciências humanas e as ciências hoje híbridas, né? Que há uma agregação aí de vários aspectos, né? Então, todas estas ciências, né? As formais, as da natureza, as humanas e as híbridas, elas se valem do quê? Do método experimental. E o método experimental trabalha com o quê? Com a observação, com a hipótese. A partir da hipótese, ele pode, né, trabalhar com a observação no sentido de comprovação, digamos assim, né? A configuração dessa hipótese, né? Experimentação, né? Até que chegue à generalização, uma lei, uma teoria que configure, né? Justamente, depois de passar por todo esse processo, fica configurado exatamente o que ocorre, né? Então, o método experimental, na figura de Newton e Galileu, né, que nós já dissemos que foram os, né, digamos assim, os precursores que deram ênfase, né, estabeleceram praticamente as regras, né, as normas, demonstrando a organização de alguns critérios específicos, pressupostos básicos para o desenvolvimento dos experimentos, na formulação de hipóteses e comprovação das teses. Então, o que se, né, coloca é justamente isso, né? As ciências trabalham com a metodologia experimental e essa experimentação, através, né, das hipóteses levantadas, trabalham com a observação e vão chegando à generalização, né? Ou seja, as leis que regem aquele processo, né? De tanto repetir aquele processo, o resultado, né, basicamente é o mesmo. Então, isso seria, né, o quê? A confirmação do fato em si. Então, aí a teoria fica configurada, digamos assim, né? Então, é esta a questão, ou o processo, né, metodológico. Suponho que vocês devam ter algumas perguntas, porque o tema é muito amplo, né? Mas eu só passei assim nesse recorte rápido, né, para colocar essas 4 questões, né, na realidade, ó, vou voltar aqui no aspecto das próprias questões, né? É justamente isso, né? Quais os elementos decorrentes dessa formulação, né? Dessa modificação do pensamento. Esse é o elemento básico, né? Como é que essa modificação do pensamento ocorreu nesse momento?
em contraposição ao que a metafísica, que estava entrando numa fase crítica, né? Quais os conceitos característicos desse pensamento moderno, né? Então, dentro dessas características, né, o antropocentrismo, o racionalismo, saber ativo, né, que é muito importante, porque é justamente o processo da execução metodológica, né, e as ciências como tal, né, nessa inovação metodológica que passam a ser comprovadas dessa forma. Posso colocar aqui o que o Kardec colocou para que a gente, né, agora tenha, se bem que ele está sendo já bastante enfático, mas para nós verificarmos se realmente, dentro do que nós, né, colocamos das ciências, se realmente nós podemos, né, considerar uma ciência positiva, né? Então, ele começa, o próprio título, né, ele começa com né, a explicação do porquê ele está lá e tudo mais, mas ele enfatiza isso, né? O Espiritismo é uma ciência positiva. Eu vou pontuar aqui alguns aspectos, né? Depois vocês precisam ler para... Se bem que as duas primeiras páginas é uma, digamos assim, um agradecimento, uma justificativa do porquê, né? Aqui estão os, né, os aspectos que ele enfatiza. O Espiritismo não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem a sua fonte nos fatos da própria natureza. Em fatos positivos, que se produzem a cada instante sob os nossos olhos, mas cuja origem não se suspeitava. É a ciência das relações entre o mundo invisível, aliás, visível e invisível. Bom, aqui já está, né, primeiro justificando que não é apenas a teoria, é uma teoria fundamentada, experimentada, né? Então, não foi simplesmente né, uma invenção, algo que ele elaborou numa prancheta, né? Para trazer, né, para justificar alguma causa, né? Então, aqui está o primeiro ponto, né? Tem sua fonte nos fatos da própria natureza. Na realidade, nós sabemos que, né, nada mais é do que a observação de fatos positivos que já se produziam, ou sempre foram produzidos dentro, né, pela natureza, a todo instante sob os nossos olhos, mas que nós não havíamos prestado atenção, né, cuja origem não se suspeitava. Então, ele está dizendo que a doutrina, como tal, no seu contexto, né, é uma ciência positiva, porque é um fato constatado dentro da própria natureza. Porém, não observado antes, embora, né, produzido a todo instante sobre os olhares, né, sobre os nossos olhos, mas nós não suspeitávamos porque não prestávamos atenção, né? Aí ele diz assim: digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. Toda ciência que repousa sobre fatos. Então, aí nós poderíamos, né, questionar, né, os fatos trazidos pela doutrina, né, e se nós pegarmos aí a questão principalmente, né, dos instrumentos usados para, né, esta observação, para esta análise e para essa experimentação, que foi basicamente a mediunidade, não é isso?
nós vamos verificar que ele trabalhou dentro desse processo, dentro de um método, uma metodologia. Por quê? As pessoas, muitas vezes, pensam ciência é aquilo produzido em laboratórios, em tubos de ensaio. É essa a forma, né, inicial que vem à mente de todos. Porém, nós sabemos que as próprias ciências humanas, as ciências humanas, elas não são produzidas em tubos de ensaio, elas são produzidas através de experimentações, através de análises e observações. Então, a doutrina, como tal, também é uma ciência que repousa sobre fatos, né? Então, os fatos, os efeitos todos produzidos e relacionados ao próprio contexto da doutrina, eles são o quê? Passíveis, né? Do que? De experimentação e decorrentes dessa experimentação continuada. Vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside na ação do espírito sobre a matéria. Então, é que os homens têm dificuldades em renunciar às suas ideias preconcebidas. Embora, né, ele esteja colocando de forma enfática o que reside, né, que é uma nova lei, agora observada, agora apreciada através de uma metodologia desenvolvida, né, demonstrando, né, uma nova força da natureza, que é um fato, né, e que pode ser constatado, que é justamente essa ação do espírito sobre a matéria. E que a recusa ou a dificuldade, que naturalmente aquele está fazendo uma alocução, né, para né, contestar os detratores da doutrina da época de então, né? E, de qualquer forma, estas posturas dos detratores, de certa forma, permanecem, né? Mas é decorrente ainda dessa dificuldade, né, de renunciar às ideias preconcebidas. Mas como essa lei repousa sobre fatos e contra fatos, não há negação que possa prevalecer, terão de render-se à evidência. Procedeu-se por meio da análise e da observação. Dos fatos remontou a causa, e o elemento espiritual se apresentou como força ativa e só o proclamou depois de havê-lo constatado. Aí, quando nós pegamos, né, a questão do quais os conceitos característicos do pensamento moderno, então tem lá o saber ativo, né? Além do antropocentrismo racionalista, tem o saber ativo, que é o quê? Que se dá de forma positiva, não apenas conhecer a essência das coisas, mas conhecer o funcionamento das coisas utilizado para a transformação dessas coisas. Então, nós temos aí, né, nas características, o saber ativo. Aqui, na realidade, ele está falando do quê? Na realidade, ele está falando do poder ativo, da ação ativa, né? Da força ativa, né? E o que é? É justamente, dentro né, do que seria o conceito básico, né? O que é o saber ou a força ativa? Se dá de forma positiva, não apenas conhecer a essência das coisas, mas conhecer o funcionamento das coisas,
utilizado para a transformação dessas mesmas coisas. Então, aqui, ele coloca justamente isso, né? Dos fatos remontou a causa, e o elemento espiritual se lhes apresentou como uma força ativa. Então, foi-se o quê? Através da experimentação, da observação, da análise, né, dos fatos, foi-se a procura da causa. Bom, todo mundo está cansado de saber que todo fenômeno tem uma causa, a causa está no fenômeno, o fenômeno está na causa, então o fato, né, está na causa, a causa, né, está no fato. Então, o elemento espiritual aí se apresentou. E aí só foi proclamado quando realmente, né, constatado, quando realmente foi, né, comprovado. Se a descoberta das leis, daí ele coloca um complemento, né? Se a descoberta das leis puramente materiais produziu revoluções materiais no mundo, a do elemento espiritual, nela prepara uma nova revolução, que é a revolução moral. Mostra a vida sobre outro aspecto. Mata a superstição e o fanatismo. Desenvolve o pensamento e o homem, ao invés de arrastar-se na matéria, de circunscrever-se sua vida entre nascimento e morte, se bem que os existencialistas vão circunscrever, né? O Weisen vai ficar nisso, né? Circunscrever a vida entre nascimento e morte. Eleva-se ao infinito, sabe de onde vem e para onde vai. O Espiritismo conduz inevitavelmente à revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo. Isto tão só pelos conhecimentos de uma nova lei da natureza. Aqui ele está, né, sendo categórico. É o conhecimento dessa nova lei da natureza, né? Ou seja, essa relação entre espírito e matéria, que vai trazer esse conhecimento é que vai trazer, né, que fundamenta, o que está fundamentado, né, que fundamenta essa lei da natureza, é que vai trazer essa mudança. Agora, aqui é só para dizer o empenho, né, e o papel, né, que ele desempenhou nessas circunstâncias. Daí ele mesmo reconhece, né? E qual foi o meu papel? Nem de inventor, nem de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança. Aqui está, né, muito enfático. Eu vi, eu observei, eu estudei os fatos com cuidado e perseverança. Coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Em tudo isto fui simples instrumento dos pontos de vista da providência. Bom, aí ele conclui dizendo que essa será a obra do meu, né? Essa obra da minha vida até o meu último dia, porque na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam como pontos diante do infinito. Bom, aqui é só uma postura dele, né? Mas o tempo todo ele está, né? Então, o positivismo está constatado justamente nisso. Vi, observei, estudei os fatos, né? Nada abstrato ou metafísico, né? Com cuidado para perceber. Coordenei e deduzi as consequências, né? Então, está se valendo do quê? De um método. E quem se vale do método está trabalhando naturalmente aí com, né, o quê? A ciência, né? E qual ciência ele se refere? Basicamente, às ciências naturais, que permitem, né, esse tipo de análise, né, que vai se ampliando, que vai se desenvolvendo, né, de forma bastante contundente. Bom,
E aí, encerro aqui. As nossas bibliografias são, né, dentro do contexto, né? Eu procurei aqui a revista, né, Espírita, tem algumas as conotações relativas aí à ciência, né, às ciências naturais, estão contidas aí nos dois livros que a gente está sempre usando aí nos cursos, né, das Duas Marias e da Chauí, né? E, de resto, o Herculano também, né? Tem algumas proposições bastante interessantes. Bom, agora fica, né, para vocês questionarem, acrescentarem. Na realidade, eu fiz o recorte assim, mais simples possível, e não me vinculei, né, a muito. Nesse processo todo do desenvolvimento, nós temos os racionalistas, né? Nós temos uma gama imensa de filósofos e temos vários cientistas também, mas aí, como a Miriam colocou aí, você vai destrinchar tudo isso, é muita coisa. Aí eu falei, não é muita coisa, porque o meu foco era só essa assertiva do Kardec, quando ele diz, né? O Espiritismo é uma ciência positiva. Por que que é positiva? Por que que é ciência, né? Então, é interessante saber, porque nós falamos, de novo, né? A doutrina é ciência, é filosofia e é religião. E todo mundo fica grudado na religião, certo? A filosofia, de vez em quando, aparece quando a gente enfatiza lá no Livro dos Espíritos, principalmente, ou lá na Gênesis, né? Mas a ciência por quê? Por que que é ciência positiva? Dentro desse contexto, né? O conhecimento, voltando aos quadros lá iniciais, né? O conhecimento está, né, disponível a todos. E ele é absorvido, né, adquirido em função das próprias percepções individuais. Cada ser humano é um, né? Cada ser humano tem o seu processo de aprendizado, o seu tempo, né? O seu espaço. E eu acho que a doutrina coloca, né, na sua forma científica, né, isso de forma bastante contundente, né? Por isso que não tem né, uma ideia fechada, inclusive, né? É assim e acabou. Se for assim e acabou, então caímos né, naquele quadro lá do batismo do João Batista, né? Que na realidade todo conhecimento vem de Deus, e a fé, ela precisa só ser. Nós vamos usar a filosofia só para entender um pouco a fé. Mas, ou seja, a fé, a filosofia submetida à fé. Ou seja, o conhecimento já está pronto. Não tem o que discutir, é só obedecer. E aí nós sabemos que, né, não dá para digerir. Por um motivo ou outro, talvez alguém poderia fazer uma pergunta se essa ciência positiva tem alguma coisa a ver com o positivismo Eu ia perguntar isso. do como. Tá certo? Entendeu? Estão perguntando para mim ou vocês querem responder? Não, estou perguntando, alguém poderia Ah, surgir com a pergunta se esse título, Ciência Positiva, teria a ver alguma coisa com o positivismo do Comte. Comte. é o positivismo dentro do contexto iluminista, sem dúvida nenhuma, né? E do Sim. Kant, que também fala que, na realidade, você tem que realizar você é autônomo, não é isso? Aquela questão do autônomo, para você poder realizar essa
esse conhecimento, né? Esse é o ponto. Sim, mas Kardec, quando ele fala ciência positiva, no meu entendimento, no Porque, sentido de que ela é certa, ela é assertiva, sim, né? E não é só ciência, como a gente já sabe, não é só a ciência, porque no caso do positivismo, ali o Deus é sim. a ciência traz a verdade, e só a ciência pode trazer a verdade. Com Kardec não é assim, a ciência traz o início da coisa, né, que são os fenômenos, que tem muita coisa também dentro do espiritismo, quando você vai entrar em outros campos, é científico, está lá na Gênese, mas também nós temos o lado da revelação, que é filosofia, que é revelação, que vem dos espíritos. Então, é tudo junto. No positivismo, é só a ciência que traz a verdade, o resto não traz a verdade. Agora eu entendi. Você está perguntando se é dentro do positivismo. Não, diz uma ciência positiva. Hum, O positivismo, que é uma consequência desse processo do desenvolvimento das ciências naturais, ele trouxe brechas e trouxe despertamentos para mudança do modo de pensar. sim. Né? E o modo de pensar, só que Kardec não está dizendo positivismo, senão não teria Deus, é, certo? Mas mesmo nesse processo do desenvolvimento, né? Então, é uma ciência positiva porque você tem, através dos fatos que são, né, como ele diz aqui, apurados, observados, você tem o quê? Uma essa força ativa, né? Esse saber ativo, que é como entender esse processo, né? Não que seja o iluminismo, porque se você pega o iluminismo do Comte, por isso eu nem citei, é só aquilo. A ciência é o Deus, a ciência é tudo, o resto joga tudo fora, né? Não, Sim. dentro desse processo das ciências naturais, né, as ciências naturais trazem esta, essa metodologia de constatar os fatos para comprovação. Tá? Aí Kardec está colocando isso. O espiritismo é uma ciência positiva, não dentro do contexto, né, do iluminismo, certo? Mas sim dentro do processo, do momento histórico, né? Que o iluminismo acabou é, é, confrontando com aquela postura anterior, clerical, né? Aí houve a briga, digamos assim, o confronto, e Kardec foi muito é, é, sábio em justamente conseguir fazer o quê? Avaliar os elementos do que dessa ciência natural como instrumentos da comprovação dos fatos observados dentro das experimentações, que, no caso, através da própria mediunidade, né? E através dessa pesquisa imensa dos vários relatos que estão contidos aí na Revista Espírita, principalmente, né? É nesse sentido. Claro que não é iluminismo, senão não teria sentido. É o positivismo nesse aspecto da constatação dos fatos verdadeiros, né? Da constatação dos pontos relativos. Deixa eu tirar aqui para poder enxergar o povo, para a gente poder conversar melhor, né? Então, é nesse sentido. Não Então, sei se ficou claro aí, Gabriel. Você... ficou claro. Então não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com positivismo, né? Não. Até porque inclusive a esquerda, né?
detesta o Conte, né? Adota realmente a postura Sim, da, da metodologia dele, mas detesta ele quando ele fala que os estudos científicos não devem mudar a realidade, né? A esquerda não gosta disso, né? Complicado. O Conte é muito contestado lá dentro da USP por causa dessa postura dele, né? Mas exatamente. assim, quando eu vi o título hoje à tarde, né, que você ia apresentar para a gente, muito bem explanado aí para recordar um monte de coisa que estava obscura já pela Sim, falta de estudos, né, vamos dizer assim, e você nos deu esse presente aí. Eu pensei que você ia dar uma temática dos filósofos atuais, dos tempos contemporâneos, entendeu? Quais aqueles que estavam mais próximos ou mais distantes do espiritismo. E, de repente, você veio com essa separação, né, do mundo da fé e do mundo da ciência. É legal, é importante, né? Mas, na hora, eu fiquei assim, nossa, que legal. Quem são os filósofos atuais que que estão trabalham. próximos, que trabalham com o espiritismo e aceitam o espiritismo, e quais os que não aceitam, porque, tipo assim, os estudantes de ciência em geral, engenheiros e tudo mais, a ciência em geral, matemática e tudo mais, os próprios cientistas, no geral, eles dizem que o espiritismo, né, aqueles que esbarraram em algum conhecimento, em alguma leitura, é uma pseudociência, entende? Eles não entendem o espiritismo como ciência, né? Sim. Ah, Complicado isso, Sim, é porque o objeto do espiritismo é o espírito. certo? objeto, Uhum, O objeto de estudo do espiritismo é o próprio espírito, e o espírito você não certo. coloca em laboratório, sim, sim. Uhum, entendeu? Então é por isso que eles falam que é uma pseudociência. Porque quando a gente fala em ciência, o pessoal foca muito nas ciências De é, laboratório. mais biológicas, É, materiais, de laboratório, né? Eles sim. acham que precisa ter o telescópio não, o microscópio, precisa ter o tubo de ensaio, porque senão não é ciência, né? É isso que eles, é, é, isso que vem à mente, né? Mas eles esquecem que a própria ciências humanas, que é uma derivação, já não está mais trabalhando com o quê? Não trabalha com o tubo de ensaio nem com o microscópio, né? Trabalha com observação, com análise, né, das posturas. E é justamente isso que o Kardec fez. Só que, naturalmente, pelos fatos relatados, ele vai agregando todo esse conhecimento para organizar. Então, está dentro né, é uma ciência positiva, porque está bem claro aqui, né? Porque trabalha, né? Aqui ele diz, tem como fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos que se produzem a cada instante aos nossos olhos, mas cuja origem não se suspeitava, né? Então, a ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, né? É isso que ele trabalha, é isso que ele é, trouxe, né, como comprovação através de fatos, foi isso que ele trouxe. Agora, a sua colocação, Gabriel, fica para uma próxima. Interessante você ter colocado isso dos filósofos, né, atuais, inclusive não só esse, filósofos, como cientistas mesmo, médicos, né, e tudo mais, né? exato, esses que estão na mídia, principalmente, né, fazer uma análise, né, mais ampla. E dos cientistas, mas os cientistas, como o próprio Kardec diz aqui, né, tem dificuldade em renunciar às ideias preconcebidas, né? Então, Entendi. complica, mas alguns deles esbarram, né? Alguns deles esbarram na realidade. Uhum. Mas só essa pergunta? Tem uma pergunta no chat aí para você, Paulo. Oi? Tem uma pergunta no chat para você. Ah, tem. Espera aí. Vou achar o chat aqui. Cadê? Tá aqui. Qual? A sua visão, porque os homens, principalmente os da ciência, têm tanta dificuldade em renúncias às suas ideias preconcebidas. Preconcebidas.
Ah, bom, aí é uma questão de orgulho. Porque, vou até repetir aqui a pergunta para todo mundo ver, né? Ué, alguém colocou alguma coisa aqui em cima do chat? Espera aí, eu vou entrar de novo para poder limpar. Quer que eu leia? Apareceu aqui alguma coisa em cima do chat. Leia. Não. Paulo, na sua visão, por que os homens, principalmente os da ciência, têm tanta dificuldade em renunciar às suas ideias preconcebidas? Ah, é simplesmente por uma questão de orgulho, né? De falta de conhecimento, né? Da predisposição de estar lendo, de estar estudando e avaliando, e quando vão ler ou avaliar, já vão com aquelas as ideias pré-concebidas das ciências tradicionais às quais eles estão vinculados e, naturalmente, isso dificulta, né? Os obstáculos são colocados por eles mesmos, né? A ciência, por princípio, ela, como o Paulo falou durante a aula, ela vai se basear na matéria, no Exato, concreto. Ela não vai sair do concreto, ela necessita do fato para colocar o fato embaixo do microscópio e analisar. E exato, manipular aquilo, fazer, repetir aquela experiência trocentas mil vezes para comprovar que ela é, é fundamentada, é verdadeira, ou é possível, etc. e tal. Já como é que um cientista que está tão enfronhado, e ele é enfronhado nisso porque ele recebe isso dos outros cientistas anteriores, e sim, ele, no meu entendimento, se ele não, como o Paulo acabou de dizer, se ele não vai procurar outros caminhos, ou não vai olhar para outra coisa que não seja o fato concreto, ele vai ficar preso nessas ideias preconcebidas dele, porque ele não vai conseguir ver a relação entre o visível com o invisível, não vai conseguir ver o espírito, não vai conseguir ver tanta coisa, e para ele, então, não existe. Não existe, não é ciência. para ele não é fato, então, Não é fato, não é concreto, não é o, palpável, o, fa- não se pesa, não se faz nada. é, Entendeu? o fato para ele precisa ser material, né? Sim, sim, ele tem que pegar, ele tem que pôr a mão na coisa. Exato. O fato para ele tem que ser mensurável. Se não for mensurável, Mensurável, é. não tem como. Ele Já tem que ver pelos cinco sentidos. mas já o pessoal que é de humanas, que trabalha nas ciências humanas, ele já tem uma propensão, né, a aceitar muito, né? Porque ele abstrai, né? Exatamente, porque Ele eles abstrai. observam, eles usam, na realidade, eles usam a metodologia muito próxima, né? Por Sim, quê? sim. Os fenômenos são trazidos, as observações são anotadas, vem todo aquele contexto de informações, e o que trabalha nas relações humanas faz é justamente isso. O próprio psicólogo, né? Quando ele senta lá, saiu a psicóloga para comprovar. Quando senta a pessoa lá no divã, o que ela vai captando? Informações, informações. Ela não precisa pegar lá, não tem como, né? Pegar no pensamento, certo? É essa a questão. Mesmo porque ela não vai conseguir pegar o pensamento, né? A gente só no filme do Harry Potter que acontece isso. Exatamente. Mesmo o sociólogo observa a sociedade, o comportamento do homem, etc. e tal, mas ele não consegue pôr isso embaixo do microscópio. Exatamente. Mas ele está observando, está utilizando o método, está utilizando as mesmas coisas que a ciência utiliza, só que é um outro objeto. Quando a gente pega até a criação das ciências humanas, a gente Sim, vê essa dificuldade nas ciências humanas para se consolidar, demorou também, porque ela sim, confrontou com o mesmo problema. sim, ela vai, como ciência, ela vai aparecer no século XVIII, XIX. Exatamente. E ficou Aliás, só no século XX é que ela deslanchou. Ela deslancha, é. Até então ela ficou, né, encontrando obstáculos, né? É esse o ponto. aliás, a psicologia também hoje tem uma crítica ferrenha na psicologia, que é uma pseudociência, né? E É, ela não tem nem 100 anos, né? Vamos dizer assim, né?
porque ela esbarra tanto na metodologia como esbarra muito na subjetividade, né? E aí os cientistas alguns cientistas não aceitam a psicanálise, a psicologia como ciência, né? Exatamente. Mas ela está caminhando, ela está amadurecendo para isso, né? E Sim, qual é o cientista que não coloca uma dose de subjetividade na sua experiência? Exato. Uhum. Não tem como. Ele É. não vai escapar disso. Eu acho que Einstein praticava isso daí quando ficou mais velho, né? Há uma certa subjetividade aí e revelou isso, né? Não, Einstein já acreditava em outras coisas, né? Já tinha passado do materialismo. Exato. Uhum. tá bom, gente. Se quiserem perguntar mais ou colocar mais, tudo bem. Se não, estamos dentro de um horário razoável, né? Sempre 1h30, né? Foi muito bom, Paulo. Obrigada. Tá bom? Muito bom, Paulo, muito gostoso. A perspectiva, então, na próxima, eu vou ver se eu consigo trazer alguma coisa para. Não, o título até estava certo, porque você falou da modernidade, né? Aí você vai ter que mudar o título. Vai ter que... O que é, amigo? O que você falou? Não, quando o título estava certo, porque você falou da modernidade. Ah, Né? A sim, sim. modernidade Só que ele geralmente quer, ele quer é, modernista. Ah, não, então é atual. é isso Tempos aí. atuais. Uhum. Tempos atuais ou contemporaneidade, qualquer Então, coisa desse tipo aí. o espiritismo na ciência, nas ciências atuais, né? Sim, Nesse contexto. sim. Tá certo. Então é isso, Tá gente. bom? Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, Paulo, Tchau, muito bom. gente. Tchau, tchau. Tchau, Uma tchau. boa noite para Grato a todos. todos. Tchau. Grato a todos e boa semana para todos. Tchau, boa Falou. noite. Obrigada, igualmente. Até a Tchau. próxima. Tchau.